Olá, tudo bem? Estamos iniciando hoje o nosso primeiro estudo sobre devoção, que é o nosso propósito desse mês. A palavra que nós vamos estudar está lá em João, capítulo 4, versículo 23, uma passagem muito conhecida que fala sobre essa ação de ser devoto e de ter devoção, o que o Senhor busca de nós. Versículo 23, capítulo 4, João. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Isso, meu irmão, aqui o Senhor já falava com os discípulos que está chegando a hora, já chegou, já passou do tempo de você ter devoção ao Senhor, você dedicar o seu tempo ao Senhor, um tempo ao Senhor, né? Eu fui lá no dicionário para ver o significado da palavra devoção. É o apego sincero e fervoroso a Deus. Até fala a respeito de outras religiões em relação a santos, né? A devoção a algumas entidades que nós respeitamos, mas eu aqui, né, venho falar a respeito de Deus, né, do Senhor, o Senhor nosso Pai, a quem a gente deve toda a nossa devoção. E o que é você observar, né, as práticas inspiradas por esse zelo religioso? É você ficar atento, ver quem se dedica, como se dedica a esse tempo. Então você tem que ter muito cuidado nessa observância e eu também ao mesmo tempo fazer essa observância ser algo diário, algo firme na sua vida. Por isso nós estamos aí com esse boom, né, dos devocionais, são livros que os autores preparam já com todo, né, um passo a passo de como você ter esse momento devocional para com o Senhor. Mas eu falo com você, tudo é um início, né? Você ter um livro desse, você iniciar ali, até porque às vezes você não sabe como você começa, tudo bem, mas que você tem que ter intimidade com o Senhor para que Ele coloque dentro de você qual a palavra que deve ser estudada, qual a oração que você deve fazer, qual o propósito que você deve se direcionar, né? Você tem que ter, né, o seu coração devoto, desejoso de aprender cada dia mais, desejoso de estar, né, neste momento, nessa atmosfera. Sempre coloque ali um louvor para iniciar, né, para que vá mesmo movimentando o seu coração. Quando nós vamos, né, à casa dele para prestar culto, essa é a liturgia normalmente, né? Inicia-se com louvor, com uma oração, e aí é o estudo da palavra. Então, se você precisa dessa atmosfera, faça dentro da sua casa, no seu trabalho, no tempo que você tem. E aí você vai percebendo que dia após dia isso vai crescendo, vai te dando desejo de fazer mais, vai te dando direcionamento dentro da palavra dele. Você vai tendo entendimento de quais temas que você precisa trabalhar em você naquele dia, né? Então, assim, tenha os livros, tenha a literatura como um apoio, não como só ser o seu norte. Você só consegue se for por ali. Tudo é o início, tudo a gente começa com isso, mas depois, com o tempo, você vai observar o quanto é prazeroso você escutar a voz do Senhor falando: vou falar sobre esse assunto hoje com alguém, vou orar sobre esse assunto, vou dedicar um tempo de estudo sobre isso, né? Nesse momento nós estamos fazendo estudo, eu estou incentivando vocês, né? Eu estou apoiando vocês. Por que ter devoção a Deus? O que é um devocional? É isso, é você se apegar fervorosamente ao Senhor em um momento do seu dia, né? Nós estamos em espírito de oração o dia todo. Se nós precisarmos parar tudo para orar, a gente vai fazer, sim, mas ter aquele momento, aquela conversa, aquela intimidade com o Pai, né? Aquele momento de se ajoelhar, orar, pesquisar sobre o que Ele quer falar com você na palavra dele, olhar ali e Ele falar: ó, é aqui, é esse direcionamento. E aí você sair por aí pregando, falando com as pessoas e lembrando, né?
E eu estou falando com você sobre isso porque eu estudei em tal momento, eu orei, Deus colocou no meu coração, eu li uma palavra, eu li um direcionamento, eu assisti um vídeo, eu ouvi um louvor. Isso tudo é a atmosfera do devocional. Então, iniciamos hoje e temos aí mais 3 ou 4 semanas que eu vou ver para falar um pouco mais sobre isso. Esse é o nosso propósito desse mês, né? Que seja o seu propósito à luz do que Deus fala com você, né? Que você tenha entendimento de que você precisa ter esse tempo. Para transbordar, você precisa se encher. Não tem como falar do amor de Deus, não tem como falar das obras dele, não tem como pregar se você não se abastecer, se você não for devoto e manter essa devoção com o alimento dele, que é a palavra. Amém? Leia, estude e se dedique ao Senhor e você vai ver o quanto é bom. Amém?